Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início a mais um episódio do nosso canal Alguma Dúvida? Você já sabe, mas não custa lembrar, esse é um canal mantido por mim, pela professora Patrícia Vanzolini e pelo professor Gustavo Junqueira. Toda semana nós divulgamos vídeos novos com conteúdo para vocês. Qual é a ideia? A ideia é compartilhar o nosso conhecimento com vocês. E o que a gente pede em troca? Compartilhe com as pessoas. A gente acredita piamente que o conhecimento deve ser compartilhado. Compartilhe com as pessoas esse vídeo, mande para aqueles que estejam na faculdade ou estudando para a OAB ou estudando para concurso público. Não guarde o conhecimento para você. Existe uma diferença muito interessante entre os dragões da mitologia oriental e os dragões da Idade Média. O dragão da Idade Média era aquele, né, que a gente tem da nossa memória. Era aquele que guardava o tesouro e não compartilhava com ninguém. Já os dragões da mitologia oriental, a ideia deles é que eles estão ali para te entregar um tesouro. Essa é a diferença. Então, seja um dragão da mitologia oriental. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, beleza? O tema de hoje é o tema do ofendido no processo penal. O ofendido no processo penal, ele está lá previsto no artigo 201 e a primeira coisa que a gente precisa discutir é quem é o ofendido. Amigos, o ofendido é a pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa. Falar em ofendido no processo penal é, basicamente, falar da vítima. Falar da vítima. Essa é a questão. O Código de Processo Penal, ele estabelece que o ofendido será ouvido sempre que possível. Está lá no caput do artigo 201. Aliás, não deixa de ser uma crítica interessante observar que o Código de Processo Penal, ele tem pouca ou nenhuma preocupação com a vítima. Ele prevê no artigo 201 e mais recentemente, por conta da lei que ficou conhecida como Lei Mari Ferrer, a gente vai discutir sobre esse tema, mais recentemente houve uma preocupação em proteção da vítima, mas em geral a vítima não é objeto de grandes preocupações. Diria até, com o perdão do trocadilho, que a vítima é um objeto e pouco é vista como sujeito no processo penal. Acho que essa é uma mudança que a gente deve pensar. Qual é o papel da vítima no processo penal? Mas o fato é que o Código de Processo Penal estabelece que ela será ouvida sempre que possível. E aí a gente precisa entender qual é o significado do sempre que possível. Vejam, amigos, o sempre que possível significa não apenas uma impossibilidade física, mas pode haver outros motivos que justifiquem a não oitiva da vítima. Por exemplo, e infelizmente eu tenho que lembrar aqui o caso da Boate Kiss. O que aconteceu no caso da Boate Kiss? O caso da Boate Kiss, a defesa diz o seguinte: olha, excelência, já que estão considerando todo mundo que estava na boate e que não morreu como vítima de homicídio tentado, eu quero ouvir todo mundo. Eu quero ouvir todo mundo. E o que disse o juiz? Eu não tenho estrutura, indeferiu. E isso foi bater lá no Supremo. E o que o Supremo falou? Que o juiz pode indeferir de maneira justificada. Pode o juiz indeferir a oitiva da vítima de maneira justificada. Então, vamos organizar aqui. O Código determina a obrigatoriedade da oitiva da vítima. O sempre que possível não é só impossibilidade física, ou seja, se a vítima morreu ou se a vítima está desaparecida. Não é apenas isso, mas o juiz pode indeferir utilizando outros motivos. Em segundo lugar, e eu ainda não falei disso, vou falar agora. E se a vítima faltar? Gente, se a vítima faltar, está lá no parágrafo 1º. Se intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo,
o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Esta condução coercitiva prevista na lei, ela tem sido aceita pela jurisprudência. Ou seja, se o seu parente, num almoço de domingo, perguntar para você assim: posso faltar na audiência? Eu não quero ser ouvido. Posso faltar? E qual que é a sua resposta? Olha, se você faltar, o juiz pode determinar sua condução coercitiva. E aí, seu parente, metido a entender de direito, vai perguntar: a jurisprudência autoriza? E você vai sacar esse julgado aqui. Veja, é cabível a condução da vítima para depor em juízo, ainda que ela alegue não ter mais interesse em processar seu companheiro na esfera criminal, pois além de a ação penal ser pública e incondicionada, no caso de lesão corporal por violência doméstica e familiar, o próprio Código de Processo Penal prevê a possibilidade de condução coercitiva da ofendida para depor. Lembra que eu falei no início do nosso vídeo que a vítima é quase um objeto? Eu entendo aqui as dificuldades. Por um lado, nós temos a dificuldade no sentido de que a gente está revitimizando a vítima quando a gente conduz coercitivamente ela em juízo. A gente está revitimizando a vítima quando nós a conduzimos coercitivamente, ou seja, a gente está causando um mal novamente a ela. Não há dúvida disso, não há dúvida. Por outro lado, quando a gente diz que independe da vontade dela, qual é a consequência? A consequência me parece clara. Nós impedimos pressões sobre a vítima, nós impedimos a manipulação do poder econômico, nós impedimos tudo isso. Vocês já devem ter visto em filmes norte-americanos: a vítima desistiu de depor, então nós não temos um caso. Percebe? Nós evitamos tudo aquilo. Está bem? Agora, amigos, veja, qual é a forma de tomada do depoimento da vítima? Aqui nós temos uma questão muito relevante. Acho que todo mundo assistiu, e está no YouTube, depois, se você quiser, você abra uma aba. Todo mundo assistiu aquela audiência daquilo que ficou conhecido como caso Mari Ferrer, o caso Mariana Ferrer. Essa moça, Mariana, ela diz ter sido vítima de estupro e ela vai ser ouvida na audiência. E com todo o respeito possível, o que se viu ali foi um abuso da condição dela, da vítima, dela de vítima. E eu queria que vocês entendessem uma coisa. Não importa, às vezes eu faço comentários sobre esse caso no meu Instagram. Aliás, sigam lá, é o @madeira10, e vem um monte de gente querer defender o acusado. Vejam, com todo o respeito, o problema aqui não é o acusado ou a vítima especificamente, mas o que aconteceu na audiência. E o que aconteceu na audiência foi um abuso. Foi um abuso. Tanto foi um abuso que gerou essa lei. Professor, mas o advogado não tem direito, pela ampla defesa, de defender o cliente? Tem todo o direito de defender o cliente. Todo. Mas vejam que doideira, a gente precisou colocar na lei que o advogado e o promotor e todo mundo tem que respeitar a vítima. Não só a vítima, diz o artigo 400A do CPP, mas todo mundo. Tinha fotos, exibição de fotos dela no Instagram. Porque, entendam, um aluno me falou o seguinte: professor, mas eu via o vídeo e ela estava muito arredia, estava muito, como ele disse, estava muito indócil, ou algo nesse sentido. Eu falei: olha, se coloque no lugar dela, porque ela acredita ter sido vítima de um estupro. Então,
esses tipos de crimes contra a dignidade sexual, nós precisamos tomar extremo cuidado, extremo zelo com a vítima. Porque, tendo ou não ocorrido o crime, o dado objetivo é que a pessoa acredita que foi vítima de um crime. O mínimo que se deve ter é empatia, é respeito. E tá cheio de advogado por aí provando diariamente nos fóruns que você pode exercer a ampla defesa sem que, para isso, você tenha que passar por cima de preceitos de mínima educação e respeito. 400A do Código de Processo Penal veio justamente para dizer isso. Olha, você não pode ofender a dignidade da vítima ou das testemunhas. Eu acho que a existência de um artigo que diz isso é triste. É triste. Porque significa que precisa ouvir o legislador para dizer algo tão óbvio que é o respeito à dignidade de testemunhas e vítimas. Vejam, quando você vai tomar o depoimento da vítima, você pode ler o depoimento dela prestado na delegacia. O código diz que pode, e a jurisprudência também. O que não pode é simplesmente ler o depoimento da pessoa e falar, você ratifica? Ratifico. Isso não pode. Isso não pode. Tá vendo? As pessoas não se limitaram, segundo o parágrafo, as pessoas não se limitaram a confirmar a versão apresentada perante a autoridade. Então não pode simplesmente perguntar, ratifica o depoimento? Isso não pode. Amigos, outra coisa. O Código de Processo Penal estabelece que o ofendido será intimado sobre determinados atos, como ingresso e saída do acusado da prisão, designação da data da audiência, e vai receber cópia da sentença e dos acórdãos posteriores. Essa comunicação, a pedido da vítima, pode ser feita pela via eletrônica, por e-mail, por qualquer via eletrônica. O código fala via eletrônica. A gente sempre pensa no e-mail, mas em tese, pode ser até pelo WhatsApp, né? Em tese. Tá bem? Agora vejam, o código também determina que haverá o atendimento por uma equipe multidisciplinar. Essa mudança toda do 201 veio lá em 2008, visando tentar dar maiores direitos à vítima. Mas mesmo assim, olha como não agiu tão bem assim o legislador. Diz lá, se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, às expensas do ofensor ou do Estado. Não deixa claro o que é óbvio. Depende da vontade da vítima. Não pode o juiz encaminhar a vítima para um tratamento psicológico sem a concordância dela. Quem já fez terapia sabe que o mínimo que se espera é que haja o respeito e concordância da vítima, né? É o mínimo que se espera. Além disso, amigos, proteção da privacidade. O parágrafo 6º, ele estabelece que haverá a proteção da privacidade da vítima. Aqui em São Paulo tem o famoso provimento 32, que o nome da vítima é riscado. Não raras vezes, as vítimas podem ser expostas de maneira indevida e, por isso, se usa o provimento 32 para que não haja menção ao nome da vítima, tá bem? Então, essa é uma forma de proteger a identidade da vítima. Agora, vejam, olha esse julgado aqui, agora de 18 de fevereiro de 2022. O acusado veio pedir que riscasse o nome dele. Sigilo do nome dele. Não, o sigilo é da vítima e não do acusado. O sigilo é da vítima e não do acusado. Por fim, qual que é o valor da palavra da vítima? Esse acórdão do STJ fala que nos crimes praticados à clandestinidade, no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, a vítima goza de destacado valor probatório. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado. É evidente que nesses casos
a gente tem que dar maior valor para a palavra da vítima. Os crimes contra a dignidade sexual, o que nós temos? Normalmente são crimes feitos de maneira clandestina. Diferente de um roubo que acontece às 5 da tarde, um estupro normalmente ocorre em local ermo, em horários que não há muita gente passando pelo local, em geral, tá, gente? Em geral. Por isso que a palavra da vítima tem um valor diferenciado. É óbvio que isso não significa que a vítima não possa errar, que não possa haver falsas memórias. Notadamente, quando se trata, por exemplo, de um estupro cometido por um desconhecido. É possível que haja um erro na identificação. Por isso, cautela especial quanto ao procedimento do reconhecimento. Tá bem? Beleza? E aí, você tem alguma dúvida? Comenta aqui, eu vou adorar saber se você tem alguma dúvida e vou adorar ouvir os seus comentários sobre o vídeo. Para a gente é muito importante que vocês nos digam o que estão achando dos vídeos, o que estão achando dessa nossa iniciativa, porque a gente fica meio no escuro. Então, comenta o que você tem achado dessa nossa iniciativa. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, sejam felizes, até a próxima, valeu!